Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando essa mensagem vai chegar até você, mas sei que será uma boa hora. Amém? Meu nome é Cristiane Fukuda, sou casada com o Roberto há 33 anos, sou mãe da Júlia e sou mãe do Felipe. E essa mensagem não é uma pregação, e sim honestamente uma confissão. Aliás, se eu fosse dar um nome para essa fala, seria Confissões de uma Mãe que Perdeu a Cabeça. E você vai entender um pouquinho melhor o porquê desse título, né? Quando eu era pequena, acho que como toda menina, né, eu brincava de casinha. E na brincadeira tudo funcionava exatamente como eu queria. Muitas vezes eu brincava sozinha, eu sou a filha do meio, né? E aí eu era a mãe, eu era o pai, eu era o filho na brincadeira. Eu construía, né, os diálogos, escolhia as roupas, as atividades, as comidinhas, a hora de dormir, de acordar, né? Era o meu mundo fantasioso, o meu mundo fantástico. Aí eu cresci, me casei e finalmente veio a oportunidade de concretizar a minha brincadeira, né, de dar carne aos meus personagens. O problema é que dessa vez os personagens não faziam tudo que eu queria. Eles tinham vida própria, sentimento próprio, plano, ideia, agenda. E não precisa nem dizer, né, gente? Isso complicou um pouquinho as coisas. Eles não faziam o que eu queria. E pra ser mais precisa, nem eu mesma fazia aquilo que eu queria. Porque eu não tive tempo de aprender o meu próprio papel. Eu tava ocupada criando, narrando, dirigindo a fala de todo mundo, né? Naquele mundo particular, naquela casinha de brinquedo que eu construí. Então até o meu papel ficou sem ser construído nesse processo. Foi muito difícil para mim descobrir que construir uma família de verdade não é brincar de casinha. E o mais difícil ainda foi aprender que pessoas de verdade eles vão me ferir, eu vou ferir essas pessoas, né? E nesse modelo tão, eu vou dizer assim, hollywoodiano, né, de novela, de família, tudo é tão previsível, tão perfeito. Existe ainda um modelo ainda mais perigoso que esse, que é o modelo religioso, né? Que é essa mesma casinha, mas aí a gente coloca Jesus dentro dessa casinha idealizada. E como Jesus não é limitado a nenhuma estrutura humana, essa figura desse Jesus, na verdade, se torna um ídolo, né? A fala dele é religiosa, as palavras condenam, o olhar julga, a presença amedronta, exclui, rejeita, rotula. Nessa casinha, esse Jesus, ele é uma figura rígida, insensível, só segue regras, né, desprovida de amor, de misericórdia. E eu fiquei presa nessa casinha por muito tempo e infelizmente eu tinha muitos e muitos vizinhos ali. Conheci um casal cristão, pessoas muito comprometidas com Deus, de verdade. Esses eram dos meus vizinhos ali, né, na minha casinha de brinquedo. Muito comprometidas com Deus, criaram as filhas na igreja, lideraram um curso sobre casamento, sobre como criar filhos. Um casal muito querido, muito especial mesmo, cheio de unção. As filhas casaram, né, e depois de alguns anos, por motivos que são irrelevantes agora, elas acabaram se divorciando. Gente, pensa numa mãe que o mundo dela ruiu completamente, né? Quando a gente se encontrou pela primeira vez depois do divórcio, ela abriu o coração, falou um pouco da luta, né, que foi lidar com esse sentimento de culpa, tentar achar onde ela errou, porque a primeira coisa que a gente faz é onde eu errei. E o quanto o divórcio, né, das duas filhas foi muito arrasador para ela. Mas uma das frases que trespassou meu coração e realmente mexeu demais comigo foi quando ela disse: quando a minha filha se divorciou, eu achei que ela tinha perdido a salvação. Isso trouxe uma dimensão tão grande, né, tão palpável ao sofrimento dessa mãe. E porque a salvação é o bem mais precioso que um cristão pode ter, né? E colocando o divórcio nessa perspectiva, ele fica ali no topo da lista, como se uma tragédia, né, como o divórcio, pudesse custar a eternidade de alguém. O casamento ou o divórcio, eles não são mais importantes do que a salvação de alguém, mas nesse ponto de dor ficou ali naquele mesmo nível para a mãe. Aí eu percebi que essa fala soa muito como a fala daquele Jesus rígido, desprovido de amor, né? Aquele Jesus religioso que vive ali naquela casinha que a gente cria. O que alguém faz ou não faz não tem mais valor do que quem ela é para Jesus, né? Mas a religião é tão tóxica que ela nos
leva a pensar que existe algo nesse mundo, né, que nem o sangue de Jesus pode redimir. Isso é muito, muito sério e muito perigoso. Se o sangue de Jesus não é maior que o divórcio, não é maior do que as lutas que a gente passa com os nossos filhos, a gente não precisaria de Salvador, né? Então a casa literalmente cai quando esses nossos diálogos que a gente cria, essas coisas ensaiadas, né, as sessões que a gente criou, quando as falas prontas não funcionam, quando os personagens se rebelam, né, não seguem o roteiro. Então o que a gente faz com essa história? O que a gente faz com as horas de treinamento, de ensaio que a gente teve? O que fazer com a decepção, com a frustração, com o desapontamento, né? Eu reconheço esses padrões de pensamento porque eu pensava dessa maneira também. Até que a minha própria casa, aquela casa tão bonitinha que eu fiz, né, literalmente ruiu, né? Por 15 anos meu filho ficou preso nas drogas. Eu passei pela fase tóxica da religião, que me fez pensar que o mal era irreversível, que não tinha solução, que meu filho tinha perdido a salvação. E Deus precisou desconstruir a minha família de mentira e construir a minha família de verdade. Nessa minha jornada eu vejo a decepção de muitas outras mães também. Para umas a decepção vem enquanto os filhos ainda estão em casa, né, como foi no meu caso. Para outras acontecem quando os filhos casam, quando eles vão morar sozinhos, como aconteceu com essa minha amiga do coração. Muitas mães percebem que assim que os filhos saem de casa, eles se desviam, né, eu não gosto dessa palavra, eu vou falar um pouquinho mais por quê. Mas começa a tatuar o corpo, fumar maconha, tudo que os pais achavam que era completamente errado para eles agora passa a ser normal, né? E aí eu convivo com muitas mães e vejo a reação delas a essas situações e elas, como eu, perdem a cabeça. Muitas vezes, honestamente, entram numa crise de ansiedade e depressão tão grande que não conseguem lidar com o sofrimento e com a dor de ser confrontado com uma realidade que não é aquela da casinha. O choque é tão grande, a dor é tão insuportável, que eu conheço uma mãe recentemente que tentou o suicídio. O conflito com a realidade foi demais para ela e honestamente é para todas nós que passamos por situações semelhantes a essa, né? De decepção, de perda, tudo que ela creu, tudo que ela idealizou e mais ainda, né? Tudo que ela se esforçou tanto para construir se distorceu no momento que os filhos saíram de casa ou decidiram seguir o próprio caminho. Outra situação muito comum que eu vejo é a situação da insuficiência, né? São aquelas mães que, como eu, usam frases do tipo: meu filho é um menino doce, minha filha é uma menina tão responsável, carinhosa, trabalhadora, ajuizada, ela ama os irmãos, ele ama os irmãos, ama os pais, ama a família. Eles são filhos muito bons, mas estão desviados do caminho do Senhor. Ou então eles não querem saber de ir para a igreja. Aí para ajudar vem aquela irmã, né, preocupada com você e com a sua família, que vem lá para te lembrar que seu filho está dando brecha, que seu filho está atraindo maldição. E essas frases são diálogos, honestamente, que a gente aprende no nosso decorrer, né, da caminhada dentro de igreja, e é típico de uma vida na casinha, honestamente. Eu pensava assim antes de perder a cabeça. O Jesus ídolo, ele concorda com essa fala porque ele é rígido, ele não tem amor, ele segue todas as regras, né? Ele recita a lei dia e noite e deixa muito claro que é preciso seguir todas as leis, porque se falhar uma, falhou todas. Meu filho é bom, meu filho é trabalhador, meu filho é isso, mas ele não vai na igreja. Então é como se tentasse seguir os 10 mandamentos, né? E errando um, você é condenado por todo. Não existe graça, não existe flexibilidade, né? Por que esse moço da conversa, essa moça da conversa não pode ser simplesmente uma menina doce, um menino doce, responsável, carinhoso, trabalhador, ajuizado, que ama os filhos? Pronto, fim da conversa. Porque o foco não é no que há de bom enquanto a gente espera Deus fazer o que Ele tem que fazer ou o que Ele quer fazer na vida dos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente se coloca como barreira ali, porque começa a ser tão chato e pregando tanto que afasta os filhos mais do que aproxima. Eu poderia, na verdade, a gente adicionar dezenas, né, de histórias de mães que, como eu, descobriram que construir uma família não é brincar de casinha. Eu entendo essas mães, eu fui e em partes eu ainda sou essa mãe. O nível de desapontamento, de frustração, de inadequação é tão intenso e tão profundo que dá mesmo pra gente perder a cabeça. Mas eu fiquei pensando outro dia e refletindo um pouco mais sobre essa questão de perder a cabeça,
honestamente não é de todo ruim, porque essa cabeça vive mesmo no mundo da bolha, no mundo imaginário, no mundo das casinhas de boneca, que elas precisam ser mesmo perdidas, honestamente. Essas cabeças que vivem no mundo da, desculpa-se, mas no mundo da profecia, intercedem horas e horas e horas por dia, mas não consegue pedir perdão para os filhos, não tem tempo para pôr o filho para dormir, não tem tempo para ir no cinema com o filho, tudo é pecado, tudo é fora, tudo é fora do propósito. Essa cabeça, gente, que está ocupada o tempo todo olhando para fora, né, procurando o que não tá bom, achando defeito nos outros, em todas as coisas, essa cabeça, ela tem que rolar mesmo. Essa mensagem não é uma crítica para outras mães, não é uma heresia, é a minha confissão. Nós precisamos de ter nossa mente renovada para que a vida seja gerada em nós e através de nós. Nós precisamos mesmo de uma cabeça nova, de Jesus Cristo, desse evangelho de Jesus, que é um evangelho real, que é um evangelho verdadeiro, de salvação, de graça, de misericórdia, de poder. Essa religião, né, essa religiosidade rançosa, ela precisa sair de dentro de nós. Esses jargões, né, desviados, precisa sair de dentro da nossa boca. Nós precisamos deixar os rótulos de lado. Eles enfeitam muito bem a parede, né, daquela casinha perfeita que a gente cria, mas eles ferem pessoas no mundo real, eles destroem pessoas no mundo real. Honestamente, o diabo não foi expulso do céu porque ele bebeu, prostituiu, porque ele usou drogas ou porque ele era gay. Ele caiu porque se achou melhor e mais santo que Deus. E eu vejo isso hoje em dia nas igrejas. As pessoas apontando o dedo para os outros e achando que são melhores. Quando nós condenamos alguém que erra, nós nos colocamos numa posição como se a gente fosse melhor, mais santo, mais poderoso. Jesus era amigo de pecador, amigo das prostitutas. E de que outro modo ele teria acesso a eles? Eu já vi mães que se tornaram tão inimigas dos seus filhos, porque toda vez que ela vê os filhos, é uma pregação pronta para entregar, é uma palavra pronta para entregar. Eu já fiz tudo isso, gente, já fiz o que Jesus nunca faria, já falei o que Jesus nunca falaria, já feri pessoas que Ele me deu para cuidar. Graças a Deus, o evangelho da verdade, a verdade que eu conheci, que eu aprendi, tem me libertado e me alcançado. Ele me deu uma nova perspectiva. Hoje eu me considero uma pessoa curada, para ajudar a curar outras mães e outras pessoas. Deus abriu os meus olhos para tanta coisa, me mostrou como eu estava tratando as pessoas, me livrou do gesto da religião, me ensinou a olhar para minha família com olhos de amor e de gratidão. Eu olho para o meu filho hoje, eu falo, meu Deus, quanta gratidão eu tenho. Porque se não fosse por esse menino, eu jamais teria aprendido o amor incondicional de Deus. Eu comecei a ver qualidades que eu nunca tinha percebido neles antes. Eu tinha uma foto, né? Na minha mente, aquela foto perfeita de como a família deveria ser, de quando as coisas deveriam acontecer. Amei essa versão e rasguei as pessoas de verdade. Por muito tempo eu fui juíza dentro da minha casa quando os meus filhos precisavam de uma mãe. Até que um dia Deus me disse, ou você ama a foto e rasga as pessoas, ou você ama as pessoas e rasga as fotos. Foi quando eu tive que decidir que eu devia dizer adeus para essa casinha de brinquedo e começar um processo de construção de uma família real. Hoje eu tô certa, gente, 100% certa, 100% certa, que Jesus ama sentar à mesa da minha casa. Ele ri muito conosco, ele me ensina a respeito do reino. A minha família é a tribo que Jesus ama visitar, é o grupo com quem ele prefere comer. Eu sou a mulher que ele ama ensinar. Minha casa é a casa de Jesus, minha família é a família dele. Nós não somos perfeitos de jeito nenhum. Meu filho não vai na igreja, agora ainda não vai. Mas ele está reconstruído, ele está sarado. Deus transformou a vida dele. Aqui na minha casa tem gente doente, mas também tem gente curada. Tem gente real, que não tem medo ou vergonha de dizer que não está bem, que precisa de colo, que não concorda com alguma coisa. Tem gente que assume responsabilidade pelos erros, tem gente que pede perdão, que perdoa, que conserta, que segue em frente, tem gente que vai no cinema, tem gente que senta e assiste um filme junto, tem gente que chora, que ora. A culpa do passado não vai destruir a alegria do presente na minha casa. E o fato de que não é tudo perfeito não vai tirar a minha gratidão. A família é lugar de aceitação, de comunhão. Não há mudança em um ambiente onde só há crítica. E as mães cristãs são muito boas em criticar. Não é pelo muito falar que a gente vai ganhar os nossos filhos. Às vezes o que a gente deixa de falar e o que a gente deixa de fazer honra muito mais a Deus
do que o que a gente pensa que falando vai mudar a vida das pessoas. A gente não precisa exercer controle sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas. Nós precisamos exercer algo muito melhor, a autoridade. Eu tenho uma convicção no meu coração de que se eu perguntasse para Jesus qual é a definição de desviado, ele descreveria o diabo, não os nossos filhos. Não importa o quão distantes eles estivessem de Deus, Jesus nunca ia dizer que meu filho é desviado. Ele ia descrever o diabo. Nossos filhos, eles estão muitas vezes confusos, feridos, desorientados, oprimidos, deprimidos, reprimidos, com medo de não ser o suficiente, com medo de não ser aceito, com medo de não caber no modelo criado por nós, né, e pela religião. Mas se eu pedisse para Jesus para descrever os nossos filhos, eu tenho certeza que ele diria: eles são filhos do meu pai, eles são meus irmãos, aqueles que eu amo profundamente, pelos quais eu dei a minha vida. Eles são objeto do meu amor, por quem eu derramei meu sangue. Eles são o motivo pelo qual o Pai me enviou. Eles são obra-prima, carta escrita pela mão de Deus. Eles são escolhidos, chamados, separados e amados. Eu duvido que Jesus descreveria o meu filho, o seu filho, a minha filha, a sua filha como desviado. Apaga essa palavra do seu dicionário. Os discípulos no caminho de Emaús, eles não estavam desviados, eles estavam confusos, decepcionados, eles estavam tristes, desesperançados. Jesus não chegou para eles e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Não foi isso que eu te ensinei? Onde vocês estão com a cabeça? O que é isso que você está fazendo? Não, ele não fez isso. Ele ouviu, ele conversou, ele andou com eles, ele amou, ele comeu pão quentinho, né, com eles. Ele não chamou ninguém de desviado e perdido. Ele disse: ei, vocês custam aprender, hein? Vocês demoram para entender e crer. Mas vamos lá, vamos começar de novo. E começando por Moisés, ele ensinou tudo de novo para eles, pacientemente e com amor. Isso está em Lucas 24. Gente, alguns filhos ficam em Jerusalém. Outros Jesus vai buscar em Emaús. O que Jesus está procurando hoje? Ele está procurando mães dispostas a fazer esse caminho com ele. A amar, compreender, andar junto, comer junto, até que a revelação abra os olhos deles. No momento em que eles receberem a revelação, os pés deles vão voltar para Jerusalém, como aconteceu com os discípulos em Emaús. Então Jesus está procurando mães que perderam a cabeça, mas não perderam a fé, que perderam a cabeça, mas não perderam a esperança, que perderam a cabeça, mas não perderam o coração. Então eu te convido hoje para ser parte desse grupo de mães que, perdeu completamente a cabeça, mas achou tanta coisa, acharam os filhos nesse processo. Então, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida com essa palavra, com essa mensagem, né, com essa confissão de uma mãe que perdeu a cabeça. Vem perder a cabeça com a gente também. Amém? Um beijo grande no seu coração e que o Senhor possa abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família e que haja luz sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém?